Que esta manhã seja uma manhã abençoada mesmo, para todos nós. Quantos aqui estão com fome de Deus? Como é bom estarmos juntos, sermos ministrados. É muito bom ouvir a palavra de Deus, ter alguém que ministra sobre nós. Que esta manhã seja uma manhã muito proveitosa para você. Que o Senhor traga cura sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Seja uma manhã de avivamento, uma manhã de despertamento espiritual. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Diga para o teu irmão: deleita-te no Senhor. Diga: e Ele concederá os desejos do teu coração. Será que tem fundamento? Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará, diz, os desejos do teu coração. É muito importante que os desejos do nosso coração estejam alinhados com a palavra de Deus. Há desejos que muitas vezes vêm ao nosso coração, que eles não estão alinhados com o propósito de Deus, e traz perturbação na nossa vida, traz perturbação na nossa alma. Mas que esta manhã os desejos do teu coração estejam alinhados com a Bíblia Sagrada. Entre a sua vontade e a vontade de Deus, fique sempre com a vontade de Deus. Amém? Mesmo que custe alguma coisa para você. Jesus, Ele abriu mão da própria vontade, para que a vontade do Pai se realizasse nele e através dele. E hoje Ele está assentado à destra de Deus, e Ele intercede por nós. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 13. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Ela é o alimento para o nosso espírito, e a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma. É possível que você, numa manhã como esta, ouça palavras agradáveis aos seus ouvidos, e também ouça algumas palavras que não são tão agradáveis assim. Mas todo o propósito da palavra é nos aperfeiçoar. A palavra de Deus, ela restaura a nossa alma. Nós temos em nós concepções, ideias e alguns sofismas que têm aparência de verdade, mas não são verdadeiros. Isso precisa ser demolido em nós, para que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Josué capítulo 13. Estão prontos? Então se ajusta aí na cadeira. Está frio aí ou não? Tá mesmo? Já está perturbador? E olha que eu mandei dar uma levantadinha no ar, hein? O pastor Breno, dá uma olhada lá, senão esse povo não vai prestar atenção na palavra. Agora, quando começa a esquentar também, que falta oxigênio, aí o cérebro não funciona também. E se eu perceber que vocês estão dormindo, é por falta de oxigênio. E alguém fala: não, falta unção. Paulo, ele pregou tanto uma noite que o camarada dormiu, caiu, morreu, e ele ressuscitou. Tomara que ninguém caia aqui, porque senão não vai ter ressurreição não. Diga glória a Deus. Josué capítulo 13 diz assim: quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Eu me coloco, ó Deus, nas tuas mãos. Eu me rendo ao Espírito Santo para ser o canal da proclamação do Evangelho, Deus, da tua palavra. Que os ouvidos agora sejam ungidos, Deus, que venha a tua unção sobre os ouvidos dos teus filhos, que não haja nenhum impedimento para que a palavra chegue ao coração. Deus, queremos ser restaurados na nossa forma de pensar, e queremos viver a plenitude da chamada e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos rendemos nesta manhã, nos entregamos por completos, no nome de Jesus. Diga amém. Nós estamos ministrando este tema, família. Quem está aqui?
Família é um projeto de Deus. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Nos colocamos de joelhos pela família e também por muitas outras causas. Estamos numa jornada de consagração, de oração, de intercessão, e com os pastores da igreja orando na madrugada, e a igreja toda está sendo chamada também para na segunda semana de cada mês, às 3 horas da manhã, o despertador lá seja colocado para despertar, e juntos oremos pelas famílias. Mas sabemos também que existem outras causas, e por todas essas causas nós estamos nos colocando de joelhos, intercessão e oração e proclamação de decretos proféticos, para que seja estabelecido o plano e o propósito de Deus para nós. Uma coisa é certa, a vontade de Deus para mim e para você é que nós vivamos a vida plena, a vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Diga: vida e em abundância. Diga: vida em abundância. O desejo do coração de Deus é que vivamos esta vida. É muito mais do que viver os dias aqui na terra, passarmos alguns dias e alguns anos. O desejo do coração de Deus é que seja uma vida plena, uma vida abundante. E o que é uma vida plena, uma vida abundante? A escassez não faz parte do plano original de Deus. As limitações, aquilo que nos detém, que nos prende, nos escraviza. O plano e o propósito de Deus é que sejamos plenos conosco mesmo e no nosso relacionamento com Ele. O desejo do coração de Deus é que vivamos a plenitude como família, sejamos completos. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento conjugal? Como está o relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais? O desejo do coração de Deus é que vivamos a plenitude. Nós somos atraídos e engodados pelos nossos sentimentos, os nossos olhos, eles nos enganam. Nenhuma tentação vem da parte de Deus. Somos tentados e engodados pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades humanas. O desejo do coração de Deus é que sejamos plenos e completos. Será que é possível sermos Glória a Deus. Agora ouviu melhor, né? A vontade do coração de Deus é que nós sejamos plenos, completos em todas as áreas. O tema que temos ministrado é: o dar é de Deus, o possuir é do homem. Essa é uma expressão que a apóstola Valnice fez como proclamação, e é uma verdade. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Algumas pessoas pensam assim: olha, se tem que acontecer, vai acontecer, eu não preciso fazer nada. Quando você olha num prisma da palavra, e quando você olha, e algumas pessoas até argumentam em relação a Jacó e a Esaú e outras argumentações, mas você vai perceber que Jacó fez alguma coisa. A bênção veio sobre ele, mas ele fez alguma coisa. Diga: tem que se fazer alguma coisa. Alguém pode pensar assim: mas você precisa ajudar a Deus. Lógico que você não precisa ajudar a Deus. Não precisamos dar uma mão para Deus. Mas aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele ressuscita Lázaro, mas Ele ordenou que as pessoas tirassem a pedra. E mais, ordenou que as pessoas desatassem a Lázaro. Então, algumas coisas cabem a Deus e outras coisas cabem a nós. Diga: algumas coisas cabem a Deus, mas algumas coisas cabem a nós. Você pode entender assim? Deus quer fazer de você uma pessoa plena, uma pessoa completa. Temos em nós o DNA de Deus, o DNA de crescimento, frutificação, multiplicação, o DNA de conquista, de estabelecimento de reino. Tudo isso já está sobre a nossa vida. Interessante, queridos, a oração, ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. E Deus, Ele responde o clamor do nosso coração. Deus responde o clamor. E quando nós olhamos desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, as recomendações bíblicas que falam a respeito da oração. Mas eu ouvi algo interessante de Mike Murdock. Ele disse: eu nunca vi ninguém orar como meu pai. Nunca vi ninguém orar como meu pai orava.
orava muitas horas por dia. Muitas horas, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Mas ele diz, nós vivíamos como família no limite de provisão. Meu pai não tinha condições de dar estudo para nós, pagar uma faculdade ou uma escola para que a gente estudasse. Eles viviam no limite de provisão. Mas faltava a ele o entendimento e a revelação da palavra. É possível que você conheça pessoas que oram e oram muito, e é importante orarmos. Não estou dizendo, e que você entenda que você precisa desenvolver e necessita desenvolver uma vida de oração. Jesus disse, nem uma hora vocês podem velar comigo, pelo menos uma hora. Diga, pelo menos uma hora. Mas nós sabemos que o que vai nos levar a vivermos essa plenitude de conquista são as nossas ações. Diga, as nossas ações. Nós lemos este versículo no capítulo 13 de Josué. Quando nós olhamos para o versículo 1 fala da chamada de Josué e o propósito de Deus para a sua vida. Quando ele estava vivendo um tempo de depressão. Não apenas Josué, mas a nação de Israel, eles estavam pranteando a morte do líder, a morte de Moisés. Moisés não era uma pessoa comum, não era uma pessoa qualquer. Deus falava com ele face a face. No encontro que ele teve com o Senhor na sarça que ardia, diz que o rosto de Moisés, quando ele se relacionava com Deus, ele subia ao monte e ele se relacionava, o rosto dele brilhava. Então Deus fala com ele desta forma. E ele transmitia ao povo os ensinamentos e os preceitos do Pai, para que o povo pudesse entrar e possuir a terra, mas ele morreu. Agora estava ali Josué, e Deus então chama Josué e diz, agora é com você. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, agora é com você. Agora é você. A chamada específica de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus disse, chegou a hora de possuir a terra. Dispõe-te, levanta-te, passa este Jordão. Levanta, passa este Jordão. Jordão fala das limitações que há em nós, as limitações que há na nossa alma, que vem como que impregnar desde a concepção. Algumas coisas estão impregnadas em nós, de incapacidades, de impotência para se avançar. Deus está dizendo, Josué, chegou a hora de possuir a terra, chegou a hora de conquistar a terra. Ele diz, levanta-te e passa esse Jordão. Escute bem, ouça o que eu vou dizer para você. Todas as nossas limitações, elas podem ser quebradas. Todas as nossas limitações. Será que é possível que existam pessoas mais inteligentes que as outras? Sim ou não? Lógico que existe. Pessoas que têm mais facilidade para aprender. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas para que superemos essas dificuldades. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus, Ele pode nos ungir, abrir o nosso entendimento para compreendermos as coisas mais complexas neste mundo. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Ele não dá em uma medida pequena, Ele dá em uma medida abundante. Eu me lembro quando eu vim para Campo Grande estudar o 2º grau, eu vinha de Dourados. E quando eu fui fazer o 2º ano do 2º grau na época, você fazia a opção, você estudava naquela época, era normal, contabilidade e tinha o científico. E eu fiz a opção para estudar contabilidade. Só que a turma que eu fui estudar já o 2º ano, no 1º ano eles já tinham feito a opção, então eles estavam apenas 1 ano adiantado em matéria. Eu estava sendo alfabetizado na contabilidade, eles já estavam lá na frente. Eu não conseguia acompanhar a turma. E eu falei com a minha mãe, falei, olha, eu não consigo acompanhar essa turma. Eu vou ter que recomeçar no próximo ano, no 1º ano, vou ter que voltar 1 ano. E naqueles dias, alguém orou por mim, pôs as mãos sobre a minha cabeça, e eu não tinha falado nada com essa pessoa. Deus trouxe uma revelação, e ali o meu entendimento foi aberto, eu comecei a compreender a matéria, e quando chegou no final do ano eu fui aprovado.
É possível que nós tenhamos as nossas limitações, sim, mas nós temos uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus, que pode nos encher de habilidade para desenvolvermos as nossas atividades, quer seja de desenvolvimento intelectual, profissional, de relacionamento conjugal. Ele entende de todas essas coisas, entende muito mais do que você possa imaginar. O Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo de Deus pode ajudar você no seu relacionamento conjugal. Você fala B, A, o seu esposo entende B. Você fala que ele é lindo, ele está entendendo que você está chamando ele de feio. E é uma verdade, mas ele não está entendendo o contrário. Na verdade ele é lindo. Percebe? Então o diabo trabalha para nos deter, nos limitar e nos impedir de entrarmos e possuirmos aquilo que Deus tem para nós. Deus deu a Josué o mapa da terra. Não sei se você já foi em algum loteamento. Quando está lançando um loteamento, tem as estacas que dividem os lotes. Já viu? As marcas da rua e as estacas. E ali são os limites de cada lote. Deus fez exatamente assim. Marcou aqui, colocou uma estaca, colocou uma outra estaca ao oriente e deu as medidas da terra. Falou: toda esta terra, ele diz mais: toda a terra que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Mas Deus deu a ele o mapa da terra, a escritura da terra. Mas ele tinha que entrar e possuir a terra. Era direito dele entrar e possuir toda aquela terra. Mas agora no capítulo 13, depois de muitos anos, Josué, na verdade, ele conquistou muito. Ele não conquistou pouco. A conquista dele foi extraordinária. Mas quando ele já estava idoso, o Senhor veio a ele e disse: você já está velho, avançado em dias, e o que mais? Muitíssima terra ficou por se possuir. Muitíssima terra ficou por se possuir. Queridos, eu sei claramente o que Deus tem para nós como igreja. Eu sei, no meu espírito, tem uma visão muito clara. Eu estava conversando com um missionário do Peru. Ele vinha, sempre ficava na minha casa, o Eli, muita gente conhece. Eu estava conversando com ele e falando a respeito da nossa conquista, porque ele tinha estado conosco logo no começo do ministério. Por muitos anos eles vinham ao Brasil, e hoje ele mora no Brasil. E ele acompanhou um pouquinho do crescimento da igreja. E ele passou uns 10 anos sem vir ao Brasil. E quando ele voltou ao Brasil, que ele olhou a igreja, uma noite conversando comigo, ele começou a chorar. E eu estava dizendo a ele: olha, o que nós alcançamos como igreja é quase nada diante daquilo que Deus tem para nós. Eu creio que é aproximadamente aí uns 5% daquilo que Deus tem para nós. Deus quer que nós cheguemos às nações da terra. Deus quer que nós tenhamos a influência sobre toda a nossa cidade. É interessante porque a gente chega em alguns lugares e a gente não conhece as pessoas, mas as pessoas nos conhecem. E elas chegam e, graças a Deus, elas já chegam cumprimentando: graça e paz, paz do Senhor. Eu estava ontem no Parque das Nações caminhando, de repente vem algumas pessoas: paz, apóstolo. Então, nós estamos, mas eu creio que pode chegar o dia em que toda a cidade, todas as pessoas nos conheçam. É possível? Lógico que é possível. O desejo do coração de Deus é que em cada rua, cada bairro, tenhamos centenas e centenas de células em todas as regiões. Então, muitíssima terra ainda está por se possuir. Diga: muitíssima terra ainda está por se possuir. Por quê? Porque o dar é de Deus e o possuir é do homem. O desejo do coração de Deus é que a nossa nação seja inundada pela sua presença. O desejo do coração de Deus, e na verdade, preste atenção, Deus se manifesta numa cidade, numa casa, numa nação, através de quem? Através da sua igreja. Nós somos a boca de Deus, nós somos as mãos de Deus, os pés de Deus. Deus fala com as pessoas através de nós. Como crerão naquele de quem não ouviram? Então a minha chamada e a sua chamada é para a proclamação do Evangelho. Diga: a minha chamada é para a proclamação do Evangelho.
É possível que você tenha recebido aí na sua rede social algumas imagens a respeito do Islã. Quem já recebeu? Que eles estão falando que vão dominar o Brasil, vai dominar o mundo, vai dominar. E aí? Algumas pessoas já estão se conformando com essa ideia. Alguns cristãos estão aterrorizados e amedrontados, dizendo: uau, isso vai acontecer. Vai acontecer quando? Quando eu e você permitirmos que isso aconteça. Se nós nos calarmos. Mas uma coisa eu estou certo: não há o que temer. Não tem o que temer. Quando nós olhamos para as Escrituras, que Jesus ele fala a respeito desses acontecimentos, que nós seríamos odiados. Olha que coisa impressionante. Nós como igreja queremos ter o ibope mais alto da face da terra. Quando nós estamos caminhando na contramão da cultura, nós seremos o quê? Odiados, discriminados pelo nosso posicionamento. Nós vemos essa onda que entra pelas escolas para confundir as nossas crianças, trazendo contaminação de ensinamentos terríveis, demolindo mesmo estrutura e conceito de uma família tradicional. Está acontecendo? Está acontecendo. Então nós estamos diante de um grande desafio. É hora de nos levantarmos para possuirmos a terra. Diga, esta é a hora. Diga, se depender de mim, todo o território vai ser conquistado. Dá uma mexidinha com seu irmão, ei, e aí? Diga para ele, se depender de mim, todo o território vai ser tomado, vai ser conquistado. Com esse ânimo todo, será que a gente vai alcançar esse território? Observe comigo no capítulo 14. Aqui fala a respeito de Caleb. Deus promete e o homem toma posse. Quando Moisés reuniu os líderes para enviar e espiar a terra prometida, que era a terra de Canaã, Moisés reúne os líderes e fala a respeito da herança, a divisão do território. A divisão do território. Dentre aqueles que ouviram as promessas estavam Josué e Caleb e os demais. Eu pergunto para você: quantos príncipes foram enviados para espiar a terra? 12. Fala o nome deles para mim. Ninguém sabe, está lá na Bíblia, mas a gente nem dá crédito, não dá moral para eles. Não dá moral para eles. Está lá escrito. No capítulo 13 você vai encontrar o nome dos 12 príncipes. Aquele que sai do propósito não é lembrado, é esquecido. Apenas Josué e Caleb estão na memória do povo de Deus, porque neles havia um outro sentimento, um outro desejo, a vontade de possuir a terra. Que seja despertado em mim e você nesta manhã o desejo de tomar a terra, o desejo de alcançar vidas, o desejo de alcançar as almas. Queridos, é que nós não entendemos muito bem o que é o céu e também não entendemos muito bem o que significa o inferno, porque apenas ouvimos falar. Temos a certeza, e nós, pela palavra de Deus, cremos que é real, e é real. Mas você não morreu ainda para ver. Tomé, ele precisou tocar nas feridas de Jesus, para que a sua fé fosse ativada. Mas Jesus diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que viram e para crer. Então nós somos mais bem-aventurados. Olha só, a minha oração é que nós tenhamos a percepção espiritual ativada da criação que está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que tenhamos esta percepção. Eu contei aqui uma experiência que eu tive, talvez algumas pessoas não ouviram. Uma madrugada, estava eu conversando com uma pessoa na minha casa, uma casa muito linda, toda iluminada, todas as luzes da casa, as lâmpadas da casa estavam acesas, e do jardim. Não era a minha casa onde eu moro, era uma mansão, mas do outro lado da rua tinha uma casa tomada por trevas, estava em ruínas, tomada pelo mato. Naquela madrugada eu comecei a ouvir um clamor que vinha do outro lado da rua, alguém pedindo socorro, e era uma jovem,
E ela clamava, desesperada, ela gritava por socorro. Ela estava sendo violentada. Eu me levantei e disse: nós precisamos fazer alguma coisa por ela. A pessoa que estava comigo pegou no meu braço e disse assim: olha, isso não diz respeito a gente, deixa para lá. E eu olhei para essa pessoa e disse assim: se for a sua filha, a gente vai deixar para lá? Então algumas coisas parecem que não diz respeito a nós. O desejo do coração de Deus é que toda a nossa cidade seja salva, toda a nossa nação seja salva, todas as pessoas da face da terra sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. A responsabilidade da pregação do Evangelho, do estabelecimento do reino, isso não compete aos anjos. Deus deu a nós este privilégio. Deus deu a mim e Deus deu a você. Eu creio que estamos diante de uma possibilidade tão extraordinária para ganharmos pessoas, ganharmos vidas, entendendo e sabendo que o dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga: o dar é de Deus, o possuir é do homem. No capítulo 14, quando a terra estava sendo dividida, a herança estava sendo dividida, Caleb, ele se achega a Josué para uma conversa olho a olho. Ele diz: você se lembra o que o homem de Deus falou ao teu respeito e ao meu respeito, quando nos enviou de Cades Barneia? Você se lembra da parte da herança que cabia a mim? Diz: os Enaquins, os maiores gigantes, habitam neste monte do qual falou o homem de Deus. Preste atenção. O lugar que ele haveria de possuir, de conquistar como herança, não era um lugar fácil, não. Não era um lugar fácil. Haveria resistência. Todos os lugares eles estão ocupados. Todos os lugares. Há lugares que estão ocupados por entidades espirituais. E eles dizem entre si, diz até a nós: aqui você não entra. Quando Davi decidiu conquistar a terra dos Jebuseus, eles diziam assim: olha, aqui eles não entram. Nesse território eles não entram. Os cegos e os aleijados, eles são capazes de impedir os cegos e os aleijados. Apenas os cegos e os aleijados. Eles serão capazes de impedir que Davi entre e possua a terra. Olha, a ousadia do inimigo. É possível que Satanás diga: olha, nesse território você não entra. No território da universidade você não entra. No território do mestrado, do doutorado, nesse território você não entre. No território do empresarial você não entra. É possível que Satanás se coloque como oposição, até mesmo na questão de família. Satanás diz: em família você nunca vai poder viver. Mas eu quero dizer para você, você com ele, você se torna a maioria. Simplesmente alinhe o seu coração com o coração dele. O desejo do coração dele é que você possua a terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Esse é o desejo do coração de Deus. Agora, um dos principais obstáculos a vencermos é a ignorância. Diga: ignorância. Diga para o seu irmão, mexe com ele assim, fala: meu irmão, a ignorância é letal. Um dos principais obstáculos a vencermos é a ignorância, que é a falta do conhecimento, a falta do entendimento. Observe o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Isaías capítulo 5, versículo 13 diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Olha como isso é forte. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora vai para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5,13 diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta do entendimento. Duas coisas: o conhecimento e o entendimento. Conhecimento é você ter informações a respeito de alguma coisa, e o entendimento é você compreender aquilo. É necessário que compreendamos como funciona o reino. A nossa chamada é para vivermos nessa dimensão plena. Mas a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento, colocou uma venda no entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Olha só, há uma venda colocada sobre os olhos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas eu quero profetizar luz sobre você, o entendimento aberto, os mistérios de Deus sendo revelados, e você podendo viver a plenitude. Escute bem, Deus age no conhecimento, o diabo ele trabalha e ele age na ignorância. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta manhã é uma manhã não apenas para você receber, ouça bem o que eu vou dizer para você. Esta manhã é uma manhã não apenas para você receber informações a respeito de Deus. Meu irmão, tem pessoas que têm informações a respeito de Deus. Você tem informações muitas vezes a respeito de pessoas, você lê o histórico da pessoa. É diferente de você conhecer a pessoa. Deus quer se revelar a você. Deus quer se manifestar a você. E através de você, Deus vai se revelar e se manifestar através da sua vida. Diga: eu me abro para a revelação. Jesus ele disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A nossa chamada é para a conquista de território. A nossa chamada é para influenciarmos famílias. A nossa chamada é para assumirmos os lugares altos no contexto de sociedade. Quantos creem, digam amém. Diga: esta é a minha chamada. Não sei se você já ouviu aquela música Gabriela. Eu nasci assim. Não é assim? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. E aí? Está disposto a mudar nada não? Quantos precisam de uma mudança assim, um crescimento um pouquinho maior? Todos nós. É a síndrome da Gabriela. Outros estão como a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai dar o destino da sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas decisões e pelas suas ações. Diga: eu tomo as rédeas da minha vida. Quando Jacó ele sai da casa dos seus pais, ele sai debaixo de uma sentença, de uma ameaça de morte. O próprio irmão disse: eu vou matar Jacó. Esaú disse: eu vou matar Jacó. No dia que meu pai morrer, eu mato Jacó. Interessante porque o pai deles já estava bem velhinho, e a mãe percebeu, falou: não vai durar muito tempo não. Então montou uma estratégia para que ele saísse da casa e fosse morar na casa do tio. E Jacó então ele sai da casa dos seus pais, debaixo desta ameaça, essa sentença de morte. Mas ele passa por um lugar chamado Betel. Diga: Betel. Ele passa por um lugar chamado Betel, e em Betel Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele, e Deus fala com ele a respeito das promessas, falando a respeito do território, a respeito da terra. Toda esta terra em que você vê que você está dentro, essa terra vai se pertencer a você. Então ele vai para a casa do seu tio, debaixo da sentença de morte do seu irmão, mas debaixo da promessa de Deus. E o que é mais importante? O que vale mais? A sentença de morte de uma pessoa ou o decreto profético vindo da parte de Deus? O decreto profético vindo da parte de Deus. É possível que pessoas digam para você que você não tem como dar certo na vida. Em quem você vai acreditar? Na pessoa que disse a você ou no que Deus diz a você? É possível, queridos, é impressionante porque a gente, nesse mundo, em algumas regiões do país e alguns lugares da cidade, pais amaldiçoam filhos. Parece que isso não existe, mas existe. Você não vai ser nada na vida. É impressionante quantos pais amaldiçoam seus filhos. Mas isso pode ser revertido. Isso pode mudar. Em Cristo Jesus, isso pode mudar. Jabes, a Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Ele trazia da mãe um decreto de limitação, que ele seria o menor dentre os seus irmãos. Ele seria uma pessoa insignificante. É possível que o diabo diga para você: olha, vá se acostumando com esse estilo de vida, e o resto da sua vida você vai viver nessas limitações. Estava conversando com uma pessoa, eles estavam definindo a respeito de salários,
qual que é um nível de salário bom para alguém que desenvolve uma função no nível mais alto um pouquinho? Eles estavam estudando e aí uma pessoa recém-formada, um advogado, disse assim: olha, eu creio que 10 salários mínimos é extraordinário. A pessoa não precisa mais que isso para viver. Mas eles estavam definindo não o salário dele, estavam definindo o salário de outras pessoas. Não, olha, eu creio que, olha, isso é extraordinário, poder viver com 10 salários mínimos. E a pessoa que eles estavam definindo o salário olhou para ele, pegou no braço dele e disse assim: olha, eu desejo que você ganhe 10 salários mínimos pelo resto da sua vida. Ele assustou. 2 anos depois, 3 anos depois, ele encontrou a pessoa e disse: pelo amor de Deus, retira aquela palavra, porque eu não consigo ganhar mais do que 10 salários mínimos. Eu estou preparado para ganhar muito mais que isso. Imagina, uma palavra limita. Então pessoas foram limitadas, estão impedidas de crescer, de avançar, de possuir a terra, por palavras que ouviram de terceiros. Mas o que importa para mim e para você é o que Deus diz. Quando nós olhamos para Gênesis 26, na experiência de Jacó em Betel, ele pede 4 coisas para Deus. Ele fala da presença de Deus: eu quero a sua presença comigo. Ele fala: eu quero a sua proteção, eu quero provisão. Ele fala: se o Senhor me der vestes e comida para comer, se o Senhor for comigo nesta jornada, e se o Senhor me proteger, me guardar, e em paz eu voltar para a minha casa, o Senhor será o meu Deus. E ali ele constrói uma coluna, derrama azeite sobre aquela coluna e diz: sobre tudo que o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo. Ele faz uma aliança com Deus, e ele vai. A Bíblia diz que Deus o prosperou, Deus o enriqueceu. Só que chegou a hora que Deus diz: agora chegou a hora, chegou o momento de você voltar para sua casa. E é onde ele vai passar pelo Vale de Jaboque. E nós aprendemos isso em Peniel. Ouça bem, a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Com quem ele lutou? Com Deus, a noite toda. A noite toda. Porque ele sabia que o irmão dele estava vindo ao seu encontro com 400 homens. E ele estava ameaçado de morte. Ele falou: eu preciso vencer essa batalha. Eu preciso que o coração do meu irmão seja aplacado do furor, do ódio que ele tem por mim. Mas ele tinha, presta atenção, mas ele tinha da parte de Deus a promessa. Por que lutar por uma coisa sendo que já lhe era favorável? Porque ele entendeu que o dar é de Deus e o possuir é do homem. Diz: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E grudou. A Bíblia diz que ele foi tocado no nervo da perna, mas ele foi abençoado. A palavra foi liberada sobre ele: a partir desse dia, você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel. A partir desse dia, Deus entra na tua história para mudar o teu destino. Que tal passar alguns minutos na presença de Deus e ter uma conversa com Ele a respeito do seu destino, do seu futuro, e apresentar a Ele o plano dEle para a sua vida, porque há um plano dEle. Presta atenção, não apresente simplesmente o teu plano, pegue o plano dEle, porque o plano dEle já está na Bíblia. Fala: esse é o seu plano, eu peço que o Senhor cumpra esse plano na minha vida, que o plano dEle para você, ele é perfeito. O desejo do coração de Deus é que você vá bem. O desejo do coração de Deus é que você seja bem sucedido. O desejo do coração de Deus é que você desfrute de paz e harmonia e prosperidade dentro da sua casa. Não existe um outro plano. Então você pode ter uma conversa com Deus. Quando o dia estava clareando, Jacó não largava. E aí ele recebe uma nova identidade. Deus quer dar a você uma nova identidade. Deus quer te marcar para você viver as promessas. Meu irmão, naquele momento houve uma ação espiritual. O coração de Esaú, do seu irmão, que era obstinado para matá-lo, foi aplacado a fúria. E quando ele vê o seu irmão, ele vai se prostrando, cheio de temor, ainda estava com temor no coração. E o irmão vem a ele e o abraça, e o beija. Houve uma intervenção divina.
Deus quer intervir na sua história, mudar a sua história, tomando a sua causa. Diga: eu creio. Diga: não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Diga: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Observe esse texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, falando a respeito da vida eterna. Diga: vida eterna. Olha o que diz do texto, 1 Timóteo 6, 12. Combate ou peleja a boa peleja da fé. A minha diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Preste atenção. Combate o bom combate da fé. Toma posse. Quem toma posse? Diga: sou eu. Cada um de nós daqui somos responsáveis por tomarmos posse da vida eterna. Você tem que tomar posse. Se alguém vem e oferece a você alguma coisa, estende a mão e diz: isso é para você. Você pode tomar posse daquilo ou não. Há uma recomendação: combate o bom combate da fé. Jesus, ele faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha o que ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus, ele foi muito resistido nos seus dias pelos fariseus, que era a classe religiosa que predominava. Foi resistido. Resistência. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Guarde o seu coração, mas como pastor e seu pastor, eu tenho que mostrar para você o caminho da verdade. Algumas pessoas: olha, será que o apóstolo, fazer uma pesquisa para ver qual é o ibope do apóstolo? Não tem por que fazer pesquisa. Nós estamos nesses dias envoltos por ações das trevas, e a nossa percepção espiritual muitas vezes está adormecida. Mês de junho, mês de julho, em alguns lugares, até agosto e setembro, nós vemos as celebrações das festas dedicadas aos santos. São João, São Pedro, não sei o que lá, e Santo Antônio, e vai. E para muitas pessoas isso se tornou comum e natural. Quem vai na contramão disso é o que? Retrógrado, quadrado, sem entendimento. E algumas pessoas, elas encaminham até os seus próprios filhos para participarem disso. É duro de ouvir, mas vocês querem ouvir ou não? A verdade, porque a verdade liberta, com amor. Aí você diz assim: mas apóstolo, se o meu filho, a minha criança na escola não participar disso, ela vai ficar traumatizada. Presta atenção. Outro dia eu vi uma cena de crianças numa escola dançando aquela música da garrafa, lá, da boquinha da garrafa. Crianças de 6, 7 anos. Mas deixa participar, porque se não participar vai ficar traumatizado. Algumas coisas estão acontecendo nas escolas que nós nem sabemos, nem imaginamos. Interessante, quando nós olhamos para o Apocalipse, nos dias de Balaque e Balaão. Balaão era um tipo de vidente, e o que ele falava acontecia. Balaque chama Balaão e diz: olha, aqui está. Naqueles dias já havia propina. Eu quero comprar você, para você amaldiçoar esse povo. Tem que amaldiçoar esse povo de Deus, porque se não amaldiçoá-lo, ninguém pode detê-lo. Eles precisam de uma maldiçãozinha sobre eles. Mas a Bíblia diz: onde não há pecado, não há base para a operação de maldição. A maldição sem causa não encontra pouso. Diz: olha, não tem como amaldiçoar esse povo, não tem como deter este povo. Eles vão conquistar o território, porque não há pecado neles, não há argumento na vida deles. Mas Balaão, ele foi sendo molestado na alma. E ele diz o seguinte, ele vai dar a dica. Falou: só tem um meio de paralisar esse povo, é levá-los a transgredir o que Deus diz.
Então ele ensinou, olha só, Apocalipse diz, ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ele ensinou, como? Levando ao povo a comer de coisas sacrificadas aos ídolos e à prostituição. Naqueles dias haviam lugares onde se faziam as festas aos ídolos. Eram cultos pagãos. Adoravam vários tipos de deuses e imagens. Então se faziam as festas, vários tipos de festas. E as pessoas iam para esses lugares para comer, beber. E havia prostitutas contratadas. E ele diz, só tem um meio, levar o povo à contaminação. Então eles eram atraídos aos templos, às festas, para que eles fossem contaminados. E aí abrindo-se um portal para que eles fossem detidos no propósito de conquista de território. Percebe? Então as coisas aparentemente mais insignificantes são estratégias de Satanás para nos deter, nos impedir na nossa conquista. Na nossa conquista como pessoa, como família, na questão profissional, muito mais na conquista espiritual de um território. Há regências espirituais reivindicando Campo Grande. Há regências espirituais reivindicando o Brasil. Outro dia, a informação chega que 13 navios com 1.800.000 pessoas estão chegando no Brasil. São o povo islâmico e vai tomar conta. Eu falei, de onde surgiu um trem desse? Primeiro, 13 navios não cabe 1.800.000 pessoas. Não, mas eles vão e voltam. Já muda o discurso. E eles virão para o território, eles vão cortar a cabeça das pessoas, dos infiéis, porque todo que não condiz com a doutrina deles é infiel. Mas, presta atenção, se você olhar para a história da igreja, fez a mesma coisa no passado. A mesma coisa. Então aqui não é questão de religião, é de reino. A nossa chamada não é para vivermos uma vida religiosa. Eu fico pensando, imaginando, sabe por quê que Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado até hoje? Moisés, ele morreu no monte, ele espia a terra, vê a terra, mas sumiu, desapareceu o corpo, porque senão até hoje tinha lá um lugar onde teria uma romaria, pessoas se prostrando para beijar o túmulo de Moisés. É assim o povo. Era o grande líder. Deus se revelava através dele, então não vai ficar nenhum lugar como marca para que as pessoas se reúnam para que Moisés seja exaltado, porque o único que deve ser exaltado e glorificado é Deus. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Diz, combate o bom combate da fé. Diga para o teu irmão, combate o bom combate da fé. Nós vamos prosseguir um pouquinho para encerrarmos. Lucas capítulo 18 8 diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus fez essa pergunta. Olha o que Jesus vai dizer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, não diz de muitos, quase todos, esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Esses são dias para batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tudo que Satanás quer é descredibilizar a palavra, como se isso não tem importância. Não é desse jeito, não é bem assim. Viva 100% a palavra, e você vai poder se achegar diante de Deus, como Jacó se achegou diante de Deus. E ele fala exatamente para Deus o que Deus havia falado para ele a respeito da terra. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Nós já fizemos uma boa confissão diante dos homens. Precisamos prosseguir neste entendimento e nesta chamada. Saiba você que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que o diabo quer é descredibilizar a palavra. Tudo que Satanás quer é descredibilizar os líderes. Presta atenção, eu não estou defendendo uma causa pessoal, não. Nos dias de Jesus, tudo que os fariseus quiseram fazer era descredibilizá-lo. Até quando Jesus expulsava demônios,
eles diziam: ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Isso não vem de Deus, é Satanás agindo através da vida dele. Quando Jesus ia à casa dos publicanos, dos fariseus, e ele recebia os pecadores, eles diziam: ele se assenta com os pecadores, ele ouve pecadores. E para eles, um sacerdote jamais poderia se assentar com pecadores. Há muita discriminação no nosso coração. Eles, se hoje, eu estava ouvindo um pastor falou para mim: olha, nessa área eu não me converti não. Não vem com essa onda para do meu lado de muçulmano, querendo pegar a minha... eu vou matar todo mundo. Eu fiquei pensando em Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Ah, mas eu não sou, lógico que nós não somos Estevão, que a graça nos envolva. Mas este é o princípio. Ele ora: Pai, não lhes imputes esses pecados. Que oração extraordinária. Ele viu os céus abertos. A nossa oração muitas vezes é de um sentimento de ódio, de vingança, dizendo: mata todo mundo, destrói todo mundo. É a oração que Tiago e João pediram que Jesus fizesse. Eles chegaram para Jesus e falaram: quer que a gente faça uma oração? Porque Jesus não fora bem recebido no território dos samaritanos. Jesus vai, e ele não era bem recebido, era discriminado. Tiago e João falaram: deixa com a gente, nós já aprendemos a fazer as coisas. Nós vamos orar e vai descer fogo do céu, vai matar tudo quanto é samaritano. Ele falou: vocês têm parte com quem? Vocês têm parte com Satanás, não com Deus. Nós queremos, meu irmão, tem muita coisa para você mudar dentro da gente. Nós não temos coragem de ir entrar naquele território deles não, para pregar o evangelho. Tem? Não tem. Alguém se dispõe aqui para ser enviado pelo mundo islâmico? Nós vamos enviar, vamos sustentar lá. Tem alguém aí? Hã? Isso mesmo, agradecida, passou de mim. É verdade. Está percebendo? Está a perceber? Estás a perceber? A nossa chamada é para pregar o evangelho no mundo todo. Mas desde que esse mundo não seja favorável. Ué, não está alguma coisa estranha, fora do lugar? Por isso que Jesus disse: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achar a fé na terra? Vão permanecer, vão perseverar? E ele diz mais: o amor de quase todos, não disse todos, mas quase todos. Diga quase todos, não de todos. E você se inclui aonde? Você diz: estou fora desse negócio. Jesus chegou para os discípulos e diz: olha, vocês vão se escandalizar em mim, vocês não vão suportar não. Mateus capítulo 26, observe esse texto. Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Olha só: mas depois de ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Agora observe o versículo 33. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei, jamais. Ainda que todos te deixem, te abandonem, tenham dúvidas a respeito de ti, jamais isso vai acontecer comigo. Disse-lhe Jesus: ô Pedrão, em verdade eu te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O galo não precisou cantar 3 vezes, ele negou 3 vezes, depois o galo cantou. Nesta noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Disse-lhe Pedro, olha a ousadia de Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo: jamais eu te deixarei, jamais eu te abandonarei. Pode contar comigo para o resto da vida, sou um contigo. Na primeira pressão, não conheço. Quando Pedro entrou no pórtico, foi entrando, de repente uma moça, uma criada, disse: ei, te conheço, você faz parte do time de lá. Ele falou: não conheço.
Nunca estive com ele. Quando ele dá uma disfarçada, vai para um outro cantinho, chega uma outra criada, outra criada. Diz, você faz parte daquele povo lá. Ele começou a praguejar. De repente fala, daí chega alguém e diz, mas o teu jeito de falar te denuncia. O teu jeito de falar te denuncia. Aí Pedro mesmo ficou maluco. Não conheço, nunca estive com ele, não faço parte desse time. O galo canta. Aí Pedro se lembrou do que Jesus havia falado. O dar é de Deus e o possuir é do homem. A nossa chamada hoje é batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhe pela sua fé, meu irmão. Seja diligente. Judas, ele escreve tão poucos versículos, mas ele nos exorta. Ele sentiu a necessidade. Ele estava escrevendo acerca da salvação que nos é comum. Diz, mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não ouça qualquer pessoa. Não ouça qualquer pregador. Não ouça qualquer pregador. Estou falando sério com vocês. Cada rebanho de Deus tem uma voz. Todo o propósito de Satanás é confundir o rebanho com muitas vozes. Há uma chamada específica da parte de Deus sobre nós como igreja nessa cidade. E tudo que eu desejo é que a plenitude da vontade de Deus se cumpra na minha vida, na minha família, na igreja, na nossa cidade e na nossa nação. Batalhe diligentemente pela sua fé. Toma posse da vida eterna. Não permita que o amor esfrie dentro de você. Seja intenso no seu relacionamento com Deus. Seja intenso no seu relacionamento com a igreja. Jamais se distancie do corpo. Você recebe vida através do corpo. A vida de Deus se manifesta em nós através do seu corpo, que é a igreja. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se coloque em pé. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. O que nos faz vitoriosos deste mundo é a nossa fé. Nós vivemos num mundo tomado por ansiedade, preocupações, depressões, pessoas desistidas, corroídas nos seus sentimentos, mas na presença de Jesus tem cura, tem libertação, e você pode sair deste lugar renovado, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, para viver uma vida cristã vitoriosa. Amém? Uma vida cristã vitoriosa. Deus quer se revelar através da sua vida. Escute o que eu vou dizer para você. As coisas, pastor Marcelo, não foram fáceis para Jesus quando ele estava na terra. A Bíblia diz que a face de Jesus era como um seixo, era como uma pedra. Havia uma determinação nele, que era sobre-humana, que vinha da parte de Deus. Deus quer te revestir. Deus quer trazer o revestimento sobre você, para que você prossiga na caminhada. Talvez você tenha pensado em desistir da sua jornada. É possível que você tenha ouvido algumas vozes dizendo, não vale a pena prosseguir na caminhada de fé. Mas eu quero dizer para você, vale a pena, e muito a pena. É possível que na sua jornada, na sua caminhada, você tenha passado por muitas frustrações, e frustrações até com pessoas, com líderes. É possível. Mas Deus não mudou o plano dele, o propósito dele para a sua vida. E Deus está ajustando algumas coisas hoje, para você viver essa plenitude. Eu quero orar por você que precisa de uma oração específica. E você tem buscado um rompimento em Deus.
Em algumas áreas da sua vida você não tem conseguido, mas você deseja. Eu quero orar por você. Enquanto ministramos o louvor, você vem ao altar e nós juntos vamos orar por fé. Você vai romper esse limite e você vai poder viver esta promessa tão extraordinária que é o reino de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Levante suas mãos aos céus. O Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, do conhecimento, Ele está neste lugar. Você tem se esforçado, você não tem alcançado os resultados que você almeja, mas o Espírito de Deus pode te tomar pela tua mão direita e te sustentar, te fortalecer, te renovar, e você vai vencer essas limitações, e você vai poder viver as promessas do Pai. Levante suas mãos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta manhã. Aqui está a tua igreja rendida diante do teu altar, buscando a tua face. E agora, Deus, como sacerdote sobre este povo, eu invoco a bênção do Senhor. Que os teus filhos sejam expandidos no entendimento, expandidos na inteligência, expandidos na habilidade, na sabedoria, para executar, Deus, projetos. Deus, que toda desistência caia por terra, todo espírito de depressão agora seja arrancado em o nome de Jesus. Que a tua mente seja tocada, os neurônios, teu cérebro agora recebe a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Recebe a vida de Deus. Eu ordeno, receba a vida de Deus. Seja envolvido pelo poder do Espírito Santo. Pai, a tua palavra diz que a unção quebra o jugo. Eu ordeno, recebe a unção que quebra o jugo. Todas as prisões da tua mente, todas as prisões da tua alma sejam quebradas agora, em o nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor adestra os nossos pés para a jornada e para a caminhada, e nos faz ligeiros como os pés da corça. Senhor, adestra nossas mãos para a batalha. Que as mãos dos teus filhos sejam fortalecidas. Ó Deus, agora que cada um se levante com autoridade para desmantelar e para frustrar os planos de Satanás. Ó Deus, eu ordeno agora que a unção para a conquista de território repouse sobre os teus filhos, repouse sobre a igreja. Eu ordeno a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Que o bálsamo do Espírito Santo venha sobre a sua vida agora. Que haja fortalecimento, vigor espiritual, emocional e físico, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo desta unção, em o nome de Jesus. Diga: eu tomo posse das promessas, em o nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vai voltando para o seu lugar, vai tomando o seu assento. A unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Creia. Batalhe diligentemente pela fé. Batalhe pela fé.